Boa tarde a todos. É uma imensa alegria participar desse congresso. Agradeço à querida professora Adriana pelo convite, principalmente por estar aqui com essa plateia aí composta pelos meus examinadores na minha banca de mestrado, né? Então, a minha responsabilidade aumenta, professor Gilberto, professor Freitas, e também com o querido André, estudioso do tema. É um prazer estar aqui na OAB, eu gosto demais de conversar com os advogados sobre todos os temas novos, porque eu sempre friso o protagonismo dos advogados que trazem para nós as questões inovadoras. Então, eu parabenizo pela iniciativa desse evento e penso que a escolha do tema, novas formas flexíveis de trabalho, foi muito feliz, porque trabalho flexível sempre existiu, mas a cada dia surgem novas formas. E aqui, vamos ver se está passando aqui os slides, eu trouxe juntamente com o meu livro, os livros dos professores Freitas e André Zipperer, para fazer uma pequena homenagem, porque eu gostaria de estar aí para abraçá-los, mas não posso. Então, fica aí a minha homenagem aos dois, que são pessoas de quem eu gosto muito e que eu admiro muito. Mas falando, então, do tema que coube a mim, a experiência regulatória das plataformas digitais aqui no Brasil, os projetos de lei em andamento e análise dessa lei 14.297, eu destaco que é um desafio falar desse tema num espaço de tempo tão curto, porque nós temos mais de 90 projetos de lei tramitando. Eu fiz uma leitura dinâmica para ler os 90 nesse tempo curto que eu tive, mas vou tentar trazer aqui aquilo que eu acho mais relevante ou que me chamou mais atenção, até em razão daquilo que a gente vê no dia a dia, porque eu gosto muito de questões pragmáticas, gosto de pensar como que vai ser isso na prática. Eu já fico imaginando o advogado querendo provar que o trabalho não foi preponderantemente para aquela plataforma, por exemplo. Então, começando aqui, por que que nós falamos em novas formas? Porque desde meados do século passado, as organizações empresariais vêm passando aí por transformações, elas vêm se transformando em empresas cada dia mais enxutas, descentralizando o processo produtivo e focando na marca. A administração deixa de ser dos proprietários e passa a ser dos CEOs, e para ela importa identificar a sua marca. E nesse cenário de transformação das empresas, vão surgindo novos formatos de trabalho, formatos esses que diferem do formato tradicional. A OIT utiliza a sigla NSE, que é uma sigla em inglês para fazer referência a Non-Standard Employment, e a Eurofound também tem um estudo sobre esses formatos contratuais que fogem do padrão da relação sob vínculo empregatício. E qual que seria esse padrão? Seria aquele trabalho que a gente já conhece, em tempo integral, com um contrato sem prazo determinado, com uma relação bilateral por regra e com subordinação e geralmente num local fixo para um único empregador. E quando nós falamos desse trabalho em plataformas digitais, como bem ponderou aí o professor Freitas, tem muitas classificações. E a primeira ideia que vem à nossa mente são os motoristas dos aplicativos de transporte e os entregadores de comida. Os primeiros pela praticidade, pela eficiência que esse meio de transporte trouxe, e os segundos pela visibilidade que eles ganharam, principalmente durante a pandemia. As ruas, né, ficaram cheias e mais cheias de pessoas com a caixa nas costas. Tudo bem aí? Não, Houve uma... só para a gente ter certeza, a senhora não está apresentando nenhum PowerPoint. Eu estou, pequeno detalhe que eu esqueci de compartilhar. Então tá, vamos lá. Pronto, muito obrigada. Agora estão vendo? Se puderem me dar um retorno. Agora está aparecendo.
Ah, eu vou pedir desculpa porque eu estou com um problema no Zoom, até para fazer audiência, então agora, quando eu compartilho, eu não vejo mais os senhores. Então, aqui, para a gente registrar aí, aqui é o início, a homenagem aos meus professores aí, com as suas obras e a minha ali do ladinho. E aqui o meu tema, aqui falando desses estudos da Eurofound e da OIT, sobre esses novos formatos de trabalho, e aqui já entrando no tema para dizer assim, que são diversas classificações e geralmente, mas antes de falar disso, a gente tem que lembrar assim que geralmente a gente pensa só nessas duas categorias. Eu ia falando da visibilidade que os entregadores ganharam, porque logo no início da pandemia, nós vimos uma reportagem falando que o iFood teve 480 mil novos cadastros, só ali nos primeiros meses de pandemia, sendo que a média é de 120, 130 mil trabalhadores cadastrados, então eles nem conseguiram absorver tanta gente. Mas o ponto é que a gente não pode esquecer das outras pessoas. A gente tem que deixar claro que as plataformas não se restringem apenas a essas duas modalidades de trabalho. Elas fazem parte de um contexto mais amplo. Então, eu trago esse slide de Florian Schmidt, em que ele mostra que são 6 tipos, na visão dele, de plataformas: as que trabalham com mercadorias, as que trabalham com serviços, as que trabalham com dinheiro, com comunicação, com entretenimento e com informação. E as plataformas digitais de trabalho, elas se situam aqui, nessas que tratam aqui da prestação de serviços. Então, aqui, do mesmo autor, eu trago a classificação dele para fazer essa distinção, né, como o professor Freitas acabou de dizer, que há uma certa confusão entre o que é gig economy, crowdsourcing, economia compartilhada, e também naquele sentido que o professor Freitas acabou de dizer, que nós temos aqui dentro das plataformas de trabalho aquelas pessoas que trabalham apenas online e outras cuja solicitação do trabalho é feita online, mas ele tem que ir lá no local físico para prestar o serviço. Por que isso é importante? Porque essas modalidades de trabalho, elas são muito distintas, e às vezes a gente não tem a noção de quantas plataformas existem com peculiaridades distintas em relação à forma como o trabalho é oferecido, como ele é dirigido, como ele é remunerado, e isso mostra, em relação à regulação, que é difícil generalizar e que vai ser difícil achar uma fórmula única que contemple todas essas modalidades. E mesmo que a gente fosse tratar só dessas duas modalidades, só dessa classificação, né, não duas modalidades, só dessa classificação, por exemplo, no caso do trabalho 100% online, há plataformas que elas fazem captação instantânea da tela do computador 6 vezes por hora, registra as teclas digitadas, os cliques no mouse, tira fotos, e tem outras plataformas que não, que, por exemplo, são concursos, o pagamento é feito conforme o resultado, só para uma pessoa que é a vencedora. E no segundo caso, a mesma coisa. Ao mesmo tempo que nós temos plataformas que, por exemplo, estipulam a remuneração a depender da quantidade de horas que foram trabalhadas nos últimos dias, ou a depender se nos últimos períodos a pessoa chegou a trabalhar em dias determinados, como finais de semana, como a Deliveroo fazia, por exemplo, lá no início. A gente tem também outras, como aquela InDriver, em que você abre o aplicativo, não sei se em Santos tem, mas é interessante testar, eu costumo testar para ver. Você abre o aplicativo para fazer uma corrida com um motorista e ele te sugere uma tarifa e você pode negociar com o motorista. Ele pode fazer uma contraproposta, o pagamento é feito direto para ele. Então, nessas hipóteses, a gente percebe que há uma dificuldade de achar uma solução em torno da regulação, exatamente porque podem ser situações muito distintas. Mas uma coisa é certa, concordo com o professor Freitas, ficar como está não dá. Por quê? Esses trabalhadores, eles estão assim, no pior de dois mundos, porque ao mesmo tempo que o trabalho tem uma certa ingerência dos aplicativos e é um trabalho produtivo na concepção do Alonso Oleia, porque é um trabalho do qual você depende para sobreviver,
Por outro, a maioria das decisões dos tribunais, né, do Tribunal Superior, não tem reconhecido essas pessoas como empregada aqui no Brasil. Mas é difícil defender que essas pessoas fiquem apenas ali da forma como é a lei hoje, em que, na maioria das vezes, para ter acesso a direitos trabalhistas, tem que ter o reconhecimento do vínculo, senão fica regido pelo direito civil, em que a premissa é uma identidade entre as partes, e essa identidade não existe, porque, como diz um autor, que é o Choudhury, há uma arquitetura no modelo de negócio das plataformas. Elas têm um modelo gerencial, elas têm uma forma de fazer com que a interação entre os participantes da plataforma se repita. Então, elas precisam não só atrair participantes, e quando eu falo participantes, são usuários e são trabalhadores, mas elas precisam também mantê-los, precisam atingir um efeito em rede para elas se expandirem. Então, a gente não vai poder falar disso hoje, porque é muito específico, mas elas utilizam técnicas de gestão, gerenciamento por métricas, que é aquele baseado em dados que só elas têm a respeito do nosso comportamento. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas vou citar apenas algumas métricas utilizadas em relação aos trabalhadores, que é a análise da taxa de aceitação, da taxa de cancelamento, da reputação e do número de interações bem-sucedidas por unidade de tempo, ainda adotando essa doutrina desse autor. Agora, existem também métricas em relação ao consumidor. Um exemplo disso são aqueles chamados carros fantasmas, que quando a gente abre o aplicativo e vê aquele tanto de carrinho ali, a gente pensa que são a quantidade de veículos disponíveis, e não são. Outra métrica também que eles usam, e que já foi constatado num estudo detalhado, é que eles identificaram quais momentos os passageiros tendem a aceitar preços mais altos, e descobriram que um deles é quando está acabando a bateria do nosso celular. Então fica a pergunta, o que mais eles sabem a nosso respeito, além de saber se a bateria do celular está acabando? Vi outro dia uma decisão da Justiça Comum, em que o trabalhador foi desligado do aplicativo porque ele estaria fazendo corridas com passageiros fora do aplicativo. Mas como se sabe disso? Eu fiquei pensando. Então, eles estão rastreando a pessoa quando ela não está ativa no aplicativo? Enfim, são várias questões, várias controvérsias em torno dessa regulação, e isso tem gerado decisões polêmicas. Como eu falei, no TST nós já temos, né, algumas decisões que não reconheceram o vínculo empregatício, apenas uma do ministro Maurício Godinho Delgado reconheceu, e um dos pontos que um dos ministros fala, o ministro Alexandre Ramos, é que precisa ser editada uma lei própria, porque não se pode aplicar o padrão da relação de emprego. Então, essa discussão, como disse o professor, que virou uma palavra comum, ela não é só aqui, ela não é algo nosso aqui do Brasil, é algo que tem acontecido aí por muitos e por vários países. Mas o que eu constatei na minha pesquisa é que existe uma corrente que defende a concessão de alguma proteção para esses trabalhadores a partir de modelos já existentes, e aí alguns defendem que são empregados, que são autônomos dependentes, que são uma categoria intermediária, que são, por exemplo, intermitentes, ou que estariam ali protegidos se houvesse uma relação de cooperativismo. E tem aqueles da corrente que defendem que precisa criar um novo modelo de regulação, como a gente já tem em Portugal, na Itália, na Califórnia, com a lei AB5, que a professora Adriana vai nos falar um pouco sobre isso já, a lei dos riders da Espanha, enfim, vários modelos aí que poderíamos tentar copiar, apesar que a gente sabe que isso é algo difícil, porque nós precisamos observar as nossas peculiaridades. Mas aí, falando dessa regulação, no Brasil, como eu disse, nós temos mais de 90 projetos de lei que tratam aí das plataformas. E esses projetos, eles abordam diferentes aspectos, desde questões tributárias, como esse PL
5212. Agora eu fiquei na dúvida se ele é de 2010 mesmo, ou se eu errei aqui na digitação. E acho que eu errei. Mas depois eu vou conferir, até o final eu ainda compartilho aqui com os senhores a informação correta. Projetos que tratam de questões penais, de defesa do consumidor, como esse PL 617 de 2020, que fala de canais de comunicação com o consumidor, que prevê a responsabilidade solidária, que, aliás, já tem sido... Oi? Ana, o projeto é 2020. 2020, né? Isso, então é isso mesmo. Obrigada. Eu sabia que estava errado e já vou explicar por quê. Então, nada como teus professores, tá vendo, gente? Para nos ajudarem. Então, são várias questões: defesa do consumidor, questões previdenciárias. Esse PL 180 de 2020, por exemplo, fala sobre a contribuição à Previdência Social, aposentadoria especial para os trabalhadores de aplicativo. E isso, como o professor André falou, realmente chama atenção aí a data, porque a gente precisa lembrar que foi no início aí dos anos 2000 que começaram a surgir esses aplicativos. E a Uber, por exemplo, iniciou atividades aqui no Brasil em 2014. Então, nesse início aí, a gente não tinha muitos projetos de lei e os primeiros começaram a focar nessa questão da natureza da atividade, porque os primeiros questionamentos foram em torno da discussão se havia concorrência desleal ou não com taxistas, se era um transporte privado ou coletivo, enfim. Veio a lei lá de 2018, que falou um pouco disso, mas a partir de 2019 já aumentaram significativamente a quantidade de projetos. Em 2019, teve esse projeto do deputado Celso Russomano, que definiu o que é o trabalho por meio de plataforma, mas o marco dele é deixar clara a competência da Justiça do Trabalho para lidar com essas ações. E em 2020, com a pandemia, surgiram aí dezenas de projetos de lei voltados aí especificamente para as questões de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores durante a pandemia, como foi o projeto de lei 4049 de 2020, e, por fim, nesse sentido aí, foi que a gente teve esse PL, por fim não, porque ainda tem vários lá, né? Mas o que aconteceu é que um desses PLs que eram específicos ali das condições da pandemia é o PL 1665 de 2020, que foi transformado na Lei 14.297, que está aqui no meu tema. Essa lei, que dispõe aí sobre medidas de proteção do entregador, ela mostra o descompasso que houve, que há entre o ritmo legislativo e as necessidades da sociedade, porque o projeto foi apresentado em abril de 2020 e a lei ela só foi sancionada em abril de 2022. O problema, desculpa, o projeto foi em abril de 2020 e ela foi sancionada em janeiro de 2022. Porém, o que chama atenção aqui é que ela é uma lei temporária, até que seja declarado o término da emergência em saúde pública de importância nacional, o ESPIM. Porém, a lei entrou em vigor ali em janeiro ou fevereiro, e em abril o Ministério da Saúde decretou o fim da emergência da ESPIM, aí, da emergência em saúde pública de importância nacional. Então, vejam, se nós formos levar ao pé da letra, os parcos direitos que ela reconheceu, eles vigorariam apenas ali, nesse pequeno interregno, com o que eu não concordo muito, tem até alguns artigos que eu e o professor Guilherme Feliciano escrevemos a esse respeito, mas acaba que ela ficou uma lei que não teve muito resultado, porque além de ter uma regulação bem tímida, ela ainda é uma lei temporária. Eu trouxe aqui para os senhores poderem dar uma olhadinha, alguns direitos lá previstos: seguro contra acidentes, uma assistência financeira por 15 dias, se o entregador for afastado em razão de Covid, calculado na média dos últimos 3 meses. Aqui já está a maior confusão para quem quiser saber no nosso dia a dia, porque agora que nós estamos julgando os processos que tratam, né, de problemas que aconteceram lá atrás, então depois disso o protocolo já mudou, no afastamento já não é mais por 15 dias, então aí vem os desdobramentos.
Oferecer informações sobre os riscos de contágio, né? Permitir que o trabalhador use instalações sanitárias e tenha acesso à água potável, o que, assim, causa até uma certa estranheza, né? Precisar de uma lei para dizer isso, mas está aí dito e, pelo jeito, não é tão óbvio assim que deveria existir essa preocupação com as pessoas. Pagamento por meio de internet, e uma coisa bem importante dessa lei essa previsão de cláusulas contratuais expressas sobre quais são as hipóteses de bloqueio, de exclusão e de suspensão, porque às vezes a pessoa nem sabe por que ela foi bloqueada. Mas vejam que vários direitos que tem aqui, eles não justificam que eles sejam limitados apenas ao período da pandemia. Por exemplo, poder usar o banheiro, poder ter acesso à água, né? Para ficar só nesses 2 exemplos. Mas aqui, caminhando já para o final, que eu não sei como que está meu tempo, voltando aqui, então, nos outros projetos de lei, um deles, então, foi convertido nessa lei, 14.297, e daqueles mais de 90 que eu fiz lá a leitura dinâmica, alguns têm aspectos pontuais, por exemplo, medida de segurança, tanto para o trabalhador quanto para o consumidor, nesse PL 5819, botão de pânico, como nesse 328 de 2020, ou câmeras de monitoramento, nesse 2143 de 2019, seguro por morte ou invalidez, ou seguro por danos. Alguns projetos limitam o percentual cobrado pelos aplicativos, tem PL como esse 448, que limita em 10% o percentual que o aplicativo retém ali do trabalhador, outros falam em 15%. Tem também um projeto, acho que mais de um, né? Tem esses 2, e não lembro se tem outros, que definem o que é um trabalhador habitual, e esses 2 adotam o critério de 40 horas de trabalho nos últimos 3 meses, ou 40 horas de trabalho em 9 meses dentro do último ano, para definir se o trabalho é habitual ou não. Tem o PL, esse 3577, ele também proíbe desligamento sem fundamentação, e tem também alguns que exigem que para o desligamento haja um prazo prévio de 10 dias ou de 27 dias, como é o caso desse PL 4768. Também é importante ressaltar que alguns são específicos só para motoristas de aplicativo, por exemplo, a gente tem esse 5622, que ele só trata do vínculo empregatício, outros falam de seguro-desemprego, aviso prévio ou direito de associação, como é o caso desse 3954, e tem outros, tem também esse 5069, que também fala que... Oi? Está acabando? Só para dizer que o tempo se esvaiu, mas pode concluir. Ai, desculpa, eu estou bem no final, falta 3 telinhas aqui. O 50... Desculpa, então já vou concluindo. Esse aqui fala que se o empregado trabalhar de forma... vai se considerar empregado também se for um trabalho habitual. E o que é habitual? Eis o problema que a gente já conhece, né? É se for de forma preponderante naquela atividade. Mas o que é forma preponderante? Eu aqui juizando já lá na hora de julgar. E não há um critério, como, por exemplo, a gente tem no trabalhador autônomo econômico dependente da Espanha, que lá, se 50%, 75% da renda oferida por ele vier de um determinado lugar, então ele é dependente daquela situação. Na Alemanha, é 50%. No caso, por exemplo, aqui a gente tem o trabalho doméstico, 2 vezes por semana. Então, tem critério objetivo. Aqui, só falar que é preponderante, o que vai ser preponderante? 50%, 51%, 3 vezes na semana, 1 vez por semana todo mês? Então, são outros problemas que a gente pode ter. Alguns falam apenas dos trabalhadores com bicicleta, e esse aqui, o 3570, ele é interessante porque ele altera o Código Civil, e eu lembro que eu já conversei isso com o professor Gilberto. Então, ele traz vários direitos que eu não vou mencionar aqui por causa do tempo, mas direito de associação, uma contribuição de intervenção no domínio econômico para poder financiar um seguro-desemprego e outros benefícios. Esse 6015, ele inclui na CLT condições aí de trabalho de empregados,
E os mais conhecidos, que eu considero assim, de maior repercussão, que é o 3748, da deputada Tabata Amaral, que inclusive é idêntico a um outro que está no Senado também. Esse 3797, que é um marco regulatório para os trabalhadores que trabalham aí com aplicativos. E esse 4120, estou pulando um pouquinho aqui, que foi apresentado pelo deputado Henrique Santana, que eu lembro que eu também menciono no livro, que ele tem um aspecto que fala assim, que assegura 5 garantias: remuneração justa, administração justa, cláusulas justas. Então, também são coisas assim subjetivas e são questões assim que podem suscitar bastante discussão. Inclusive, nesse do Henrique Fontana, do deputado Henrique Fontana, ele até coloca lá um artigo 13 que fala das condições para caracterizar a subordinação, e é muito interessante, porque é diferente de tudo que a doutrina defende. Ele diz que está ligada à frequência de bloqueios, à distribuição de serviço, aos horários e ao sistema de reputação. Mas, para finalizar, então, aqui agora sim, no meu último slide, o que a gente precisa pensar é que a gente já tem uma regulação lá do artigo 6º da CLT. Não estou defendendo aqui que todos são empregados, concordo que cada caso a gente tem que analisar, até porque não basta a subordinação, tem que ter a não eventualidade, a onerosidade, a pessoalidade, mas em relação à subordinação, o legislador já estava atento no artigo 6º, quando ele incluiu lá que para fins de subordinação não importa se o trabalho é controlado pessoalmente ou de forma remota. Eu defendo lá no meu livro, doutores, o seguinte, que com base na nossa Constituição, com base nos princípios da OIT e nossos tratados internacionais, nós temos aí pilares para adotar um estatuto mínimo aí de direitos para esses trabalhadores, e esses direitos seriam pelo menos esses, sem prejuízos de outros: um salário mínimo, com periodicidade mensal, um limite de jornada, direito à desconexão, claro que respeita às normas de saúde e segurança, direito à informação e portabilidade de dados, direito à sindicalização e negociação coletiva e direito à proteção previdenciária. Porque é assim, doutores, se o mundo mudou, se as relações de trabalho mudaram, nós também precisamos pensar numa proteção diferente, que se adeque a isso. Mas adequar não significa necessariamente desproteger. Nós precisamos achar uma solução que não seja uma solução simplista de considerar essas pessoas como empreendedores de si mesmo. Então, agradeço, fico por aqui e desejo que a paz prevaleça entre nós nesses tempos tumultuados. Muito obrigada e desculpe aí exceder um pouquinho o tempo.